Uma boa tarde na paz de Jesus. É com muita alegria que nós voltamos aqui ao nosso programa nessa segunda-feira, onde queremos passar um pouquinho para você do amor de Deus. Você que é o nosso ouvinte, você que nos assiste aí pela televisão ou pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. A nossa audiência aqui. É um prazer ter você conosco para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor nesse momento bem especial. E eu quero fazer uma oração por você e por sua família e também pedindo a direção pela palavra que queremos partilhar com você. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa tarde, obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra com tanta liberdade e comunicá-la aos nossos teleouvintes. Deus abençoa cada um que nos escuta, cada um que assiste esse programa. Que o Senhor abençoe cada família representada, cada um que tem necessidades, tem desafios, tem lutas, tem angústias. Que o Senhor o cubra ou os cubram com a sua graça, com o seu amor. Derrama sobre eles teu poder, para que eles possam enfrentar cada dia na força e no poder do Senhor. Te pedimos isso e também pela tua palavra que vamos compartilhar agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler uma palavra do Senhor, aproveitando essa semana aqui, e eu quero abrir a palavra de Deus aqui com você no livro de Lucas, no capítulo 24, sobre aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu, Lucas 24, versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam os dois discípulos, que iam no caminho de Emaús, e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e iam com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E perguntou-lhes quais. E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo, todos os profetas expunham-lhes o que a seu respeito constavam em toda a Escritura. E quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 12, contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. E como foram reconhecidos no partir do pão. Quero que você preste atenção nessa palavra do Senhor Jesus. Eu quero só tirar algumas lições aqui preciosas para a nossa vida, algumas lições desse texto. Esse texto é realmente muito profundo, tem muitas lições preciosas para a nossa vida. Agora, você precisa entender que Jesus, ele convidou um grupo de pessoas para o seguirem. E essas pessoas se tornaram amigas dele, se tornaram íntimas de Jesus. E elas acreditaram no que Jesus dizia, porque esses amigos de Jesus viam Jesus fazer milagres de todas as formas, purificar leprosos. Viram Jesus, por exemplo, expulsar demônios. Viram Jesus ordenar a natureza, por exemplo, o mar para se acalmar, e o mar se acalmava. Meramente com uma palavra, a natureza lhe obedecia de maneira imediata, e os demônios também. E aqueles discípulos, amigos de Jesus, discerniram ali, naquele homem de 30 anos de idade, ou até 33 anos de idade, discerniram nele o Criador do universo. Eles ficaram admirados, extasiados, impactados, deslumbrados, rendidos totalmente ao fascínio de Jesus, que chegou o momento que eles não ficaram com nenhuma dúvida de que aquele que estava ali com eles era realmente o Criador de todo o universo, de todos os cosmos, de todas as existências, de todas as entidades visíveis e invisíveis. E aquele que estava ali era Deus, Deus em carne, coberto de sangue, de nervos. Deus olhando para a vida com os olhos do homem, mas que era integralmente Deus, e eles creram nisso. E eles ficaram tão chocados com essa percepção que eles não hesitaram em abrir a boca e confessar para todo mundo que Jesus Cristo era Senhor do universo. E interessante que o Senhor Jesus perguntou a eles: o que é que as multidões dizem que eu sou? E as respostas foram as mais variadas. Mas quando Pedro foi indagado pessoalmente acerca de quem era Jesus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro se tornou a confissão de todos eles. E eles se encheram de esperança. Ficaram com a certeza absoluta de que chegara o reino de Deus, que o reino de Deus era Jesus que estava ali diante deles. E eles olhavam para frente, então, com extrema esperança, porque Jesus deixara a Galiléia em direção a Jerusalém, e eles olhavam para Jerusalém com um sonho enorme no coração. A expectativa daqueles discípulos ali era que, quando chegasse em Jerusalém, Jesus iria estabelecer o reino de Deus na terra, e que Jesus seria o rei de todo o planeta imediatamente, que Israel se converteria a ele, os romanos iriam se submeter também a ele completamente, e que o reino de Deus se tornaria perceptível em todo o planeta. E aí eles imaginavam que as injustiças seriam banidas, a iniquidade seria afastada, a ação do diabo seria definitivamente extinta e que haveria perfeita paz na terra. E à medida que eles iam caminhando para Jerusalém, o coração deles se alegrava, se animava com isso. Era como se fosse uma caravana de esperança andando para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram
coisas extraordinárias. Viram Jesus, por exemplo, purificar o templo, expulsar os cambistas do templo, denunciar a religião hipócritas e os líderes religiosos pedrados, gelados, indiferentes, empedernidos. Viram Jesus fazer milagres extraordinários, como, por exemplo, ressuscitar Lázaro de Betânia, que já havia morrido fazia 4 dias. Viram as multidões ficarem eufóricas diante de Jesus e imaginaram que a qualquer momento romperia o reino de Deus. Agora, ao contrário, o que acontece é que não é um trono que se ergue. O que se ergue é uma cruz para crucificar Jesus. Ao invés daquela multidão que o aclamava, o proteger, súbita, estranha e diabolicamente mudam de lado e começam a acusar Jesus e começam a animar o coro daqueles que pediam a morte e a crucificação de Jesus. E estavam aqueles discípulos agora perplexos, sem entender nada, de repente, como que num pesadelo, eles olham e percebem que Jesus estava agora crucificado entre 2 criminosos, pregado ali naquela cruz, sangrando, coroado de espinho, de agonia, em abandono radical, e de repente morrera diante deles. Pode imaginar que o coração deles entrou num buraco terrível, um desânimo absurdo, uma coisa maligna se abateu no seu coração. Já agora, o sol do coração deles foi embora. A noite ficou escura na alma deles. E aí o sábado passa, Jesus está na tumba, domingo chega, e esses 2 homens estão andando no domingo à tarde, deixando Jerusalém, deixando o sonho, deixando as esperanças, deixando tudo para trás, e voltando para a aldeiazinha deles em Emaús. De repente, acontece o seguinte, é que eles estão retornando para aquela rotina, sem horizonte, sem nenhuma perspectiva, tentando mudar e voltar de novo para aquela vida medíocre, sem nenhum excitamento espiritual, sem nada. Eles largam tudo para trás e voltam para a aldeia deles em Emaús. São 2 dos seus discípulos que iam caminhando pelo caminho e de repente aparece ali uma terceira pessoa e ele vem assim como do nada e simplesmente chega e diz: oi, boa tarde. Os 2 vão conversando, o terceiro vai andando ao lado deles e ele faz uma pergunta: sobre o que vocês estão conversando? O que é que preocupa vocês à medida que vocês andam pelo caminho? A palavra de Deus vai dizer que eles acham essa resposta absurda e lhe soava totalmente tola essa pergunta de Jesus. E eles dizem: olha, és tu, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E Jesus lhe perguntou quais, e eles disseram o que acontecera. Jesus de Nazaré, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e como as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir a Israel, mas já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres foram ao sepulcro hoje de manhã e tiveram uma visão de anjos e afirmam que ele vive, mas acerca dele nada se disse. E aí aquele homem que viaja com aqueles 2 que vão no caminho de Emaús, chega mais perto um pouquinho e diz: ó nécios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz a Bíblia que expunha tudo a seu respeito, que a seu respeito constava nas Escrituras, e aí começou por Moisés e passou a explicar toda aquela profecia cumprida. E aí ele fez menção para ir adiante, eles seguraram e disse: fica conosco, porque o dia já declina. E Jesus entrou e quando estava na mesa com eles ali, no partir do pão, os olhos deles foram abertos e perceberam que aquele que estava ali era o Jesus ressuscitado de entre os mortos.
Mas eu quero tirar algumas lições aqui desse texto para você, e para mim e para a sua vida. O que estava acontecendo àqueles discípulos à medida que caminhavam pelo caminho? Depois de ter deixado para trás o sonho, depois de ter deixado para trás a cruz, o Jesus sepultado, suas desesperanças, suas angústias, suas frustrações, suas melancolias, depois de tudo aquilo que de fato estava acontecendo com eles. E aqui eu quero mostrar a você 3 lições interessantes. Primeiro, é que eles se sentiam enganados por Deus, porque o reino de Deus ia chegar, foi o que Jesus falou para eles. Vocês vão ser parte de um reino extraordinário. E aí Jesus encheu a mente deles de sonho. De repente o sonho vira um pesadelo. De repente o colorido se acinzenta, a força para viver se transforma em depressão radical e o trono que Jesus oferece não aparece. A cruz é erguida e Jesus termina sendo crucificado. E eles pensam, Deus está enganando a gente. Irmãos, quantas vezes nós temos a sensação de que algumas promessas que Deus nos fez não foram cumpridas. Então eles tiveram essa sensação. A outra sensação que provavelmente eles tiveram é que o coração deles estavam absolutamente cativos e dominados pelo passado. Eles perderam completamente a visão do futuro, se tornaram seres do passado. Eles simplesmente só conseguiam olhar para trás. Porque se você lê o texto, ele vai dizer que vai mostrar que todas as perguntas que eles fizeram a Jesus estavam no passado e as respostas também. Quando o que vocês estão conversando, Jesus pergunta, e eles explicam essa pergunta com todos os verbos no passado. Todas as esperanças já se tinham ido, não havia nada no presente e nem no futuro. Nós esperávamos, diz eles, que fosse ele que iria redimir Israel, mas até agora nada aconteceu. Então eles olhavam só para o passado. Uma outra coisa é que a mente deles mergulhara num pessimismo de morte. Eles não têm mais redentor. Eles agora não têm mais um salvador, não têm mais salvação. E por isso eles dizem, nós esperávamos que fosse ele que fosse nos salvar, mas agora já é tarde demais. Eu queria só que você pensasse que há muita gente no nosso país vivendo exatamente essa situação. Gente que acreditou e apostou tudo em algumas esperanças e ficou desencantada. Gente que, do ponto de vista nacional, político, também está desencantada, porque há um desencanto total. Ninguém acredita mais em políticos, ninguém acredita mais em ideologias, ninguém acredita mais em líderes. Há um cinismo com relação a isso. Do ponto de vista moral, há um descrédito também radical. É como se não houvesse mais ninguém com critério, com caráter, nem com vontade de viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Do ponto de vista econômico, a sensação que a gente tem é que o país vai ladeira abaixo, um abismo sem fim, o país vai de mal a pior. Do ponto de vista familiar, a mesma coisa. A gente vê o crescimento avassalador do divórcio, das separações, dos desentendimentos, a incapacidade das pessoas se acertarem, se ouvirem, se dialogarem, se compreenderem, se aproximarem, se gostarem, se perdoarem. Ao contrário, a sensação que a gente tem hoje é que meu avô viveu melhor do que meu pai e meus filhos vão viver uma vida muito mais difícil do que eu vivo. Não existe mais uma esperança de um futuro melhor. Do ponto de vista religioso é a mesma coisa. Há muita gente desiludida com padres, com pastores, com sacerdotes. E aí a alma emburaca num pessimismo enorme. Muitos tornam-se cínicos, não acreditam mais em nada.
porque já foram enganadas por toda sorte de manipulação. E aí não há mais Salvador, como eu já disse, não há mais salvação, não há mais Redentor, não há mais redenção, não há mais jeito, essas pessoas pensam. O que me resta, como esses dois discípulos, é voltar para trás, para casa, viver o meu mundinho diminutivo, onde eu me projete dos olhares maldosos e me proteja daqueles que planejam maldades para comigo. Nada de sonhar, nada de felicidade, nada de reino de Deus. O que me resta é eu me conformar com minha vidinha mesquinha, pequenininha, me conformar com a minha infelicidade. Quantos que vivem um cinismo assim, sem crer, sem sonhos? Jesus encontra esses dois discípulos assim, voltando para casa, frustrado, e ele pergunta: por que vocês estão assim? Eles olham para Jesus e dizem: és tu o único que não sabe os últimos acontecimentos, és tu o único que não está informado do que aconteceu em Jerusalém. E aí Jesus faz uma pergunta irônica: quais são as últimas notícias? O que será que Jesus queria dizer ou fazer aqueles discípulos compreenderem? Talvez Jesus esteja querendo que eles entendessem o seguinte: vocês estão atrasados. Vocês ainda estão com a mente voltada para a sexta-feira da paixão, mas o sábado, que não teve nenhum destaque, vocês esqueceram, mas vocês estão por fora das notícias do domingo de manhã. Porque a notícia de vocês é a da sexta-feira da paixão. Por isso essas notícias estão ultrapassadas. Jesus está querendo que eles entendam assim: hoje, cedinho, domingo, a tumba se abriu e eu ressurgi, estou aqui vivo. Por isso as últimas notícias não são mais sobre a minha morte, mas são sobre a minha ressurreição. O que Jesus está dizendo é que daqui para frente, nunca mais a morte vai ter a última palavra. O que ele está dizendo é que daqui para frente a última notícia vai ser sobre a minha ressurreição. Daqui para frente, Deus se reservou o direito de dizer para qualquer um que quem dá a última notícia, quem atualiza as coisas, é Ele. Quais são as últimas notícias na sua vida, querido amigo, querido irmão? Para muitos, as últimas notícias são de morte, são de falência. Talvez o filho que passa por uma situação difícil, talvez drogado, rebelde, talvez da mulher amargurada, da doença sem cura, almas feridas, talvez sejam notícias de desesperanças. E eu quero dizer para você que essa última notícia, ou essa notícia que você pensa que é a última, é falsa. Talvez você vive impactado com essas últimas notícias. Notícias de morte, de perda, de angústia, mas a última notícia é que Jesus saiu da morte e ele agora colocou nos lábios dos seus seguidores um canto de desdém. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele ressuscitou e essa será sempre a última notícia, porque, como diz lá em Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Talvez você diga assim: pastor, quais as implicações da mente da gente quando ela é dominada pelo impacto da ressurreição de Jesus Cristo? Primeiro, quem crê na ressurreição vence o pessimismo do mundo. Seja com presidente A ou presidente B, ou seja sem presidente, com inflação ou sem inflação, seja lá como for. Você põe o pé para fora da cama, consciente que vive no mundo, o mundo está caótico, está mesmo, e você não é nem um alienado para negar esse fato, não perceber toda essa desgraça, mas você sabe que é filho da esperança e da ressurreição, e isso faz toda a diferença. E aí você vai à luta na força da ressurreição, porque você sabe que vai vencer na força da ressurreição. Quem crê na ressurreição vence o pesadelo espiritual que vem do inferno. É interessante que lá no livro do Apocalipse diz que haverá um tempo na história humana em que os porões do inferno seriam abertos, do abismo viriam seres espirituais
provocando depressões, desesperos, sentimentos suicídios, ferrões que pode ferroar qualquer um, menos aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus? Portanto, se você é alguém que está protegido porque nasceu de novo, é um filho de Deus, se você é alguém assim, você há de crer no domingo de manhã da ressurreição. Há um sol nascente nas alturas. Não tem veneno do inferno que entre no seu peito, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte e nem também tem desejo de morrer, mas ele sabe que a morte morreu na ressurreição de Jesus e por isso sabe enfrentar a morte, sabe chorar com dignidade e sabe saber que aquele a quem ama está com Jesus para sempre. E sabe saber também que a morte não mata, ela morreu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Não tem psicologia do mundo que realize, não tem ideologia do mundo que realize, que gere essa paz e essa esperança que a ressurreição pode gerar. A ressurreição é o maior poder para vivermos com esperança. Eu não estou falando de uma sabedoria para viver, mas de um poder para vencer até a morte. Eu estou falando de uma presença viva. Jesus, que encheu nosso peito de vida, pode nos dar esperança diante dos momentos mais difíceis. E ele vai nos ensinar a dizer que quem dá a última palavra na nossa vida é aquele que ressuscitou dentre os mortos para me ensinar a viver. Quais são as últimas notícias na sua vida? Pergunto de novo. Talvez você diga, eu não sei, mas Jesus disse que as últimas notícias é que Jesus ainda não disse não a você. Ele ainda não fechou a porta. A última notícia é que Jesus está aí, está aqui, está conosco. A última notícia que eu tenho é a última palavra na sua vida é que não é o fim. E a última palavra na sua vida é que não é o fim. Você quer se encher dessa esperança e viver nessa fé? Peça a Deus para te tocar e tocar no teu coração. E aí você pode orar com confiança. Talvez você possa fechar os olhos agora e orar comigo. Você pode dizer, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra, mas minha vida está cansada, sobrecarregada, deprimida. Minha alma está falida, desanimada. Eu ando meio cínico, não acredito mais em muita coisa. Mas se você que está me ouvindo quer hoje mudar de perspectiva, mudar a maneira de enxergar a vida e olhar para a vida pela ótica da ressurreição, você abra seu coração e diga, Senhor, eu quero viver essa nova vida e eu peço que o Senhor me ajude a crer. Me ajude a crer que quem vai dizer a última palavra na minha vida não é o Espírito que baixa aqui ou em qualquer lugar, mas é o Espírito do Senhor e eu me submeto a Ti, ao poder da Tua ressurreição. Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que eu sou mais que vencedor. Senhor Jesus, peça para Ele assim, abra meus olhos, tira vendas dos meus olhos, ajuda-me a ver hoje que Tu estás vivo, que o Senhor ressuscitaste dentre os mortos. E eu não estou só no caminho, mas o meu assunto agora é contigo, porque o Senhor vive em mim. E agora o assunto da minha vida não precisa ser a morte, não precisa ser o desânimo, não precisa ser a angústia, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ajuda-me agora a declarar em Teu nome que o assunto da minha vida é a vida. Senhor Jesus, Tu tens a última palavra na minha vida. Faz essa oração agora.
última palavra na vida da minha família, última palavra em relação aos meus filhos, ao meu casamento, aos meus negócios. Senhor Jesus, daqui para frente, eu vou sempre crer que a última palavra é a tua, mesmo diante da morte. Vou sempre crer que a tua palavra é vida, é salvação, é ressurreição. Me ajuda a viver assim. O pecado não tem mais a última palavra na minha vida, a última palavra é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. E diga, Jesus, eu creio nisso, eu confesso isso e eu vou viver com a minha fé na tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.